Entrevista coletiva de Leonardo Jardim e nessa parte ele fala do Atlético Mineiro. Veja. O Atlético entrou hoje um pouco recuado, né, pouco não, muito recuado. Isso mostra um pouco não, muito respeito ao futebol que o Cruzeiro vem jogando nos últimos jogos, mostrando esse tipo de jogo, principalmente num clássico, né, que geralmente são jogos mais abertos. Cada equipa tem a sua estratégia. Eu quando digo que eu esperava um jogo mais equilibrado, mas respeito à estratégia do adversário. Cada treinador e cada clube tem a sua estratégia e quem sou eu para estar a dar opinião sobre a estratégia do adversário. Eu esperava era um jogo mais taco a taco do que um jogo mais de um sentido único, como aconteceu. Acho que estamos totalmente de acordo sobre o domínio do jogo, mas mais do que isso, no centro de estágio tem uma frase lá que é Cruzeiro maior de Minas. Pá, e fiquei um pedacinho até admirado num derby, num clássico desta natureza, o nosso adversário não propor jogo, jogar simplesmente nos duelos e contra-ataque e mais nada. E acho que foi o Cruzeiro que teve que assumir as responsabilidades totais do clássico. Pensava que ia ser um clássico um pedacinho diferente. Acho que foi um clássico num sentido só, o adversário muito em contra-ataque, a utilizar muito o duelo, o contacto, e nós a procurar o nosso jogo, o nosso padrão, aquilo que nós acreditamos, que é uma equipa que pressiona, uma equipa que gosta de ter a bola, uma equipa que gosta de ter um futebol mais apoiado, e acho que hoje, infelizmente, não conseguimos o resultado, mas eu disse aos jogadores, valorizei o comportamento, que é isto que nós esperamos dos jogadores do Cruzeiro e do Cruzeiro quando joga. Surpreendeu essa postura do Atlético nesse jogo? Como que você tinha pensado no que o Atlético viria? E sobre as alterações, bateu uma dúvida ali para esperar um pouco mais as alterações que foram feitas? Podia ter feito um pouco antes, um gás novo ali naquele momento? Obrigado. Não, em relação ao jogo, eu penso que não fui só eu que fiquei surpreendido, vocês também ficaram surpreendidos, porque normalmente o derby é um jogo equilibrado, não é? De ataque, de resposta, normalmente é assim que eu vejo os derbys, e hoje vi este derby clássico um pouco uma equipa dominante e a outra a travar o jogo muito com o fato, travar o jogo com o contacto e a explorar só um tipo de futebol, que era lances mais na frente, contra-ataque, primeira bola, segunda bola, a sair dessa forma. E atenção, a base desta equipa do Atlético foi campeão em 2021, não estamos a falar de uma equipa qualquer. 21, não foi? Pronto. Então tenho, os apontamentos estão corretos. E eu esperava um pouco mais do adversário, mas o importante foi a nossa atitude, o importante foi aquilo que nós quisemos criar. Infelizmente não conseguimos finalizar. Uh, e volto a dizer, hoje também, pá, eu não gosto de falar de arbitragem, mas hoje o treinador do Atlético teve muito bem a tirar o Alonso, muito bem. Porque ele, se ele não o tira, ele já tinha sido expulso antes de ele tirar. E o treinador, muito esperto, tirou que era para não arriscar mais. Se fosse correto, talvez a gente podia jogar com 10, contra 10, que foi o que aconteceu no outro derby para o Campeonato Mineiro. Podia ser o inverso hoje. O Cruzeiro tem dificuldade de jogar contra equipes mais fechadas, igual você disse, o Atlético não veio para o jogo, você esperava aquele jogo mais aberto, e o Cruzeiro se dá muito bem, né, com o jogo aberto. É uma estratégia que as equipes têm usado aí contra o Cruzeiro que tem dado certo, esse vir mais fechado, assim? Não, sinceramente, isto é uma das primeiras equipas que aborda o jogo assim contra nós. Outras equipas abordaram o jogo mais equilibrado para um lado e para o outro. O que eu senti foi uma enorme agressividade nos duelos.
Não foi por acaso que existiam muitos cartões amarelos, uma possível expulsão que não existia. No escanteio, vocês que veem as imagens do escanteio também vão ver umas coisas bonitas que existiam. Esse tipo de agressividade, claro, que tira um pouco do ímpeto do jogo, tira um pouco do correr do jogo, da clarividência do jogo, porque para-se o jogo, recomeça-se, para-se o jogo, recomeça. E aconteceu muito isso por parte do adversário, mais do que defender em bloco, utilizou muito essa estratégia de parar o jogo com muitas faltas, mas é uma forma de estar, não é? E foi isso que aconteceu. Mas, como eu digo, nós, mesmo com equipas com um bloco mais alto, um bloco mais baixo, ao longo destas 9 jornadas, a gente tem que ter a capacidade de jogar mais interessante, em futebol mais apoiado. Uma equipa como o Cruzeiro tem que ter esse tipo de soluções dentro da sua estratégia.